Achei um dedo na praia. Eu ia andando em plena manhã de sol por uma praia meio selvagem, quando de repente, entre as coisas que o mar atirou na areia, conchas, gravetos, carcaças de peixes, pedras, vislumbrei algo diferente. Tive que recorrer aos óculos. O que teria aquilo? O que seria aquilo? Só depois de aparecer o anel é que identifiquei meu achado. O dedo trazia um anel. Faltava a última falange. Não gosto nada de contar esse episódio assim com essa frieza. Como se ao invés de um dedo eu tivesse encontrado um dedão. Sou do signo de Áries. E os de Áries são apaixonados, veementes. Achei um dedo. Um dedo. Devia estar proclamando a maior excitação. Mas hoje, minha face da lúcida acordou antes da outra e está me vigiando com seu olho gelado. Vamos, diz ela. Nada de convulsões. Sei que você é da família dos possessos. Mas não escreva como uma possessa. Fale em voz baixa, sem exageros, calmamente. Calmamente? Mas foi um dedo que achei. Respondo e minha vigilante arqueia as sobrancelhas sutis. E daí? Nunca vi um dedo? Tenho ganas de esmurrá-lo. Já vi, mas não nessas circunstâncias. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. E como eu também não tenho hora exata de gravação, nunca sei, já entrei pela madrugada, então, quem sabe, né? Vamos lá, nossa apostila está acabando, então o que acontece? Para não fechar logo, né, a apostila, eu resolvi fazer umas revisões, até porque, como falei, alguns trabalhos serão passados. Dentre eles, um estará hoje na plataforma do Maestro, voltado à narrativa policial. Então, fiquem atentos, leia lá o Maestro completo, tá? Lá na plataforma tá tudo direitinho. Qualquer dúvida, é só me procurar pelo WhatsApp, pelo grupo, né, de redação, assim como por e-mail, ok? Vamos para a narrativa policial? Olha só, narrativa policial... Hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente da outra, porque a outra eu trabalhei muito com filmes. Hoje eu quero focar nos livros, certo? Então, vamos prestar atenção. Eu comecei a trabalhar, a aula começou comigo lendo uma parte, só uma parte, li 2 parágrafos do texto que está lá no capítulo 13, certo? Da Lígia Fagundes Telles. Por quê? Aquele texto é para que seja trabalhado a narrativa de hoje, a policial. Por quê? Porque nessa estrutura, tá? Porque você tem que seguir a estrutura. O que difere os textos narrativos são as estruturas, o que você conta, como conta, quais são as perguntas no texto da narrativa policial. Você tem as perguntas onde, como, de quem, como se fosse uma lead jornalística, porém não é. Mas acontece que para que você consiga as respostas do mistério, do enigma que existe em um texto de narrativa policial, é necessário que tenha as perguntas. Até porque, veja só, o texto, a sua estrutura tem que ter o seu início, meio e fim. O seu texto, obrigatoriamente, tem que ter as personagens protagonistas. Quem são? Obrigatoriamente, vamos por partes? Primeiro, se é policial, as pessoas pensam que toda narrativa policial tem que ter polícia. Não necessariamente. Nem sempre. Haja vista que, vamos lá, Sherlock Holmes nem sempre tinha um policial, certo? Ele não era policial, ele era somente Sherlock Holmes. Ele era um detetive. E diga-se de passagem que nem sempre aparece, né, como sendo parte principal das personagens protagonistas,
é o quê? Que geralmente, como você deve lembrar, em Sherlock Holmes há o quê? Ele tem um companheiro, e esse companheiro dele, ele é mais à vontade. Quando tem um detetive, né? O detetive, ele é uma pessoa assim, em sua maioria, não é 100%, em sua maioria, ele é uma pessoa mais séria, um pouco mais solitária e mais fechada. E quem é mais à vontade, quem fica é mais brincalhão, vamos dizer assim, que quebra essa frieza, é o companheiro do detetive, certo? Pode prestar atenção, quando tem dois, quando tem o detetive e um companheiro com ele, né, para auxiliá-lo a desvendar o enigma, esse companheiro é o que é mais solto, enquanto isso, o detetive, ele é mais sóbrio, certo isso? Aí vamos lá, eu tenho personagens protagonistas, obviamente começa-se pela vítima. Depois eu tenho quem? O criminoso, claro, se eu tenho a vítima, alguém matou, alguém cometeu o crime, o delito, como você queira, certo? E eu preciso de um detetive para desvendar todos os mistérios, todos os enigmas, tudo que você possa imaginar naquele livro, ok? Porque, detalhe, ele somente aparece depois do crime, ele nunca aparece no início do crime. Que lógica tem começar com... Não tem lógica? Se eu começar com o detetive, que graça tem? Eu primeiro, no filme, no livro, quero fechar em livro. No livro, primeiro eu tenho o quê? A vítima, algo acontece, um criminoso comete um crime e o detetive depois aparece para desvendar todo esse mistério, todo esse enigma no texto, certo? Com relação aos narradores, nós sempre falamos que pode ser o narrador de primeira e o narrador de terceira. Narrador de terceira pessoa ou primeira pessoa. Primeira pessoa é aquele que participa da história, narrador personagem. Narrador de terceira pessoa é aquele que você pode ser o narrador observador, porque você conta aquilo que você vê, somente o que vê, ou você pode ser o narrador onisciente, que é aquele narrador que ele faz? O narrador onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe como estava a vítima, se ela estava triste, se ela estava fugindo, se ela estava correndo, se ela estava com algum problema muito triste, deprimida, qualquer que seja ou que fosse o problema da vítima, ele saberia. O narrador onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe do espaço onde vai acontecer o crime. Ele sabe descrever tudo em detalhes, desde o início ao término da cena, que ficará para o detetive buscar e resolver, desvendando assim o enigma, certo? Aí veja só, coloquei aqui também. Na estrutura, obrigatoriamente, eu tenho o enigma a ser explorado, que eu estou falando desse enigma, o narrador, ele tem a obrigação de prender o leitor. Se ele não prende o leitor, perdeu a noção do texto para você, ele deixará de ter suspense, ele deixará de ter mistério, ele será um texto qualquer e provavelmente será esquecido, porque é como se nós estivéssemos, eu não consigo deixar de falar de filme e série, né? É como se nós estivéssemos assistindo a uma série. Quando nós assistimos a uma série, tem a primeira temporada. Se você sabe que tem a segunda, você quer assistir o primeiro episódio, o segundo episódio, até chegar ao final. Acabou a primeira temporada, tem a segunda temporada, aí você já saiu a terceira, você quer assistir e você só para quando não tem mais. Aí você espera a próxima. Então veja, por que isto acontece? Porque na série, a pessoa que lá a prepara, a escreve, certo? Ela prende, ela tem que prender aquele que vai assistir. Por quê? Por exemplo, atualmente está passando Manifest, né? Então veja só, eu já assisti todo o Manifest, porque eu encontrei Manifest completo, né? Em um outro canal, assisti tudo, certo? O canal, caixinha, foi Netflix, não lembro. Então veja só, não sei por onde eu assisti, eu sei que eu já assisti tudo. Por quê? Quando eu descobri que tinha, fiquei curiosa. Quando eu assisti o primeiro episódio que eu já tinha visto na TV,
na Globo, né? Que é onde está passando. Aí eu busquei o segundo. Depois que eu encontrei, opa, segundo, terceiro, quarto, quinto, só acabei literalmente quando acabou. Estou agora aguardando a segunda temporada, para você ver. Por que isso? Porque aquele que escreveu Manifest, ele conseguiu me prender com todo o quê? Com todos os seus enigmas, com todos os seus mistérios. Deixa sempre no finalzinho um toque de suspense, de forma que você tenha a vontade de querer continuar a assistir. O mesmo obrigatoriamente tem que acontecer com o livro. Só que com o livro, você precisa fazer uso da descrição. Você tem que ser minucioso nessa descrição. Porque quanto mais minucioso você for falando sobre as personagens, falando sobre as personagens secundárias também, que eu coloquei aqui, porque todo mundo pensa logo de cara só nos 3, né? Claro que não, você tem que lembrar das secundárias também, porque veja, para tudo isso eu preciso de suspeitos. Quem será que são os suspeitos? No passado falava-se muito, a culpa é sempre do mordomo, não era assim? Pois bem, quem será que são os suspeitos? Você tem que ter suspeitos, correto? Senão perde a graça. E cada suspeito, ele tem um perfil, cada um tem um perfil diferente, cada um tem um pensar diferente sobre a vítima, certo? Então veja, e poderá levar você a pensar que determinado suspeito poderá ser o culpado e na verdade não ser o culpado, não ser. Então veja, eu preciso também ter testemunhas. Por quê? Para que tenha um crime, eu tenho a testemunha também. Pode, mas às vezes não tem. Sim, às vezes não tem. Mas eu também tenho que lembrar que em alguns também há testemunhas. Há com e sem testemunhas, certo? Mas se eu tenho testemunhas, essas testemunhas depois elas serão o quê? Solicitadas, vão perguntar a ela, parte a parte, de onde você a conhece, como era, quanto tempo, sabe algo sobre ela? Então começaram a perguntar, certo? Tem os amigos também, tá? Eu coloquei, sim, tem os amigos vão falar mais ainda, porque até que se prove o contrário, todos que estejam próximos àquela pessoa na história, elas serão suspeitas, certo? Pode ser patrão, pode ser pai, mãe, irmão, amigo, qualquer grau de parentesco, familiaridade, amizade, qualquer que seja, todos poderão ser culpados. Tudo vai depender do enredo da sua história, de como ela está sendo contada, ok? Aí vamos para cá, já falei dos personagens, protagonistas e secundários, eu preciso deles para que minha história fique mais entusiasmática, vamos dizer assim, entusiasmática, nossa, que palavra é essa, Valéria? Credo. Surgiu, gente, sabe como é que eu sou, né? Para que fique melhor, para que você fique mais entusiasmado e continuar a ler a história, ok? Aí veja, como eu falei, eu tenho um enigma a ser explorado, ele tem que ser desvendado. E quanto mais suspense, melhor, porque a pessoa vai pegar aquele livro, vai ler e só vai parar quando acabar a história, certo? O enigma, você tem que lembrar, né, que ele está dentro da estrutura obrigatoriamente, senão deixa de ser uma narrativa policial, certo? Então, o enigma, ele é o ponto inicial do texto. Por quê? A partir dele, eu vou ter um mistério. E esse mistério, como eu tenho falado a todo instante, ele é indispensável para prender o leitor. Você tem que prender. Quanto mais minucioso você for, quanto mais minucioso, detalhado, certo? Quanto mais você descrever direitinho, passo a passo, mais você vai prender. Agora, não exagere na descrição de forma a não prender. Se você colocar minúcias, detalhes, que não farão parte alguma desse texto, aí perde a graça. Mas quando você está lendo uma Agatha Christie, por exemplo, você verá que tem muitos detalhes. Ela é bem detalhada, certo? Então, eu estou falando do livro se você for escrever, porque vocês escreverão e me enviarão, certo? Então, veja, o mistério é indispensável para o leitor.
Não se esqueça, coloquei aqui embaixo da descrição, ela tem que ser muito bem feita, mas é feita de forma a prender aquele que está lendo, certo? Não é para ficar imaginando o espaço, é para prender o leitor, tá? Aí eu coloquei o crime vem logo no início da história. É sempre, porque pouco se faz de introdução e é pouco, tá? Pouco se faz de introdução, mas logo segue o crime, porque ele é a parte inicial de toda a história. Por isso é chamada da narrativa policial, porque agora vou ter, se aconteceu o crime, tem um criminoso, tem uma vítima. Agora aparece o detetive, que não necessariamente será policial, ok? Aí veja, o início, ainda coloquei, ó, crime cuja autoria e motivação precisam ser desvendados. Por quê? Claro que é pelo detetive. Alguém disposto a desvendá-lo. Quem será? Detetive, né, gente? Aí aqui, coloquei também realismo. Tem que ter realismo. A verossimilhança, lembra que nós estudamos verossimilhança? A verossimilhança, nesse momento da narração, na verdade é o quê? A verossimilhança nada mais é que algo que se pareça, está próximo daquilo que é real, certo? Ele se aproxima da realidade. Você irá escrever um texto e esse texto está, ao fazer a leitura, é como se você estivesse vivendo o agora. Entende? Por quê? Não, você não pode passear pelo mundo da imaginação, você não pode colocar uma fada, uma bruxa. O mundo da imaginação não aparece aqui de forma alguma. O sobrenatural aqui também não aparece, certo? Aqui aparece o que se vive, tudo que está muito mais próximo da realidade. Aí, seguindo ainda, o realismo ele vem para quê? Tem que estar ali presente para desvendar o crime, que é o enigma, que é a decorrência da lógica dos fatos. Eu tenho que ter o início, meio e fim. Eu tenho que ter o indício, eu tenho que ter as hipóteses, eu terei as perguntas. Aí, algumas vezes eu terei, no caso, sendo eu a detetive, né? Detetive ele chegará a determinadas conclusões, irá voltar a fazer novas hipóteses até chegar ao fim, que é quando ele descobre quem é o criminoso, certo? Aí coloquei aqui também, ó, nunca do sobrenatural. Quando desvenda-se o crime, tem que ter a lógica, você tem que fazer análise dos fatos, por isso que eu falei, pega os indícios, né? Análise de fatos minuciosos, detalhados, né? E os indícios, o que foi deixado, o que foi falado, como foi apresentado, de que maneira aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, vai pegar tudo nos seus mínimos detalhes, certo? Ainda coloquei para vocês a mímese aqui. O que é mímese? Que também está presente nesse tipo de texto. A mímese é a representação da realidade, certo? Entendido, você vai representar, e essa representação da realidade ela está muito próxima ao realismo. Entendido? Não é a verossimilhança, mas está muito próximo, ok? A linguagem desse texto é uma linguagem, mas simples possível. Ela é simples, ela é clara e ela é direta. Não tem palavras rebuscadas, não tem dificuldades. É uma leitura de simples e fácil interpretação. Revisão dada, espero que vocês tenham gostado. Trabalho no plural, tá lá na plataforma para vocês montarem. Coloquei lá na plataforma para vocês, especificando, explicando onde acontece tudo, como vocês irão fazer. Coloquei personagens que vocês irão utilizar os mesmos. Coloquei também um parágrafo explicando o lugar, a situação, para que possa acontecer a narrativa policial. Vocês irão transcrever, eu quero um manuscrito com letra legível, por favor, para você enviar para o meu e-mail, ok? Então, eu quero que transcreva o primeiro parágrafo e você criará o restante com tudo que está hoje
aqui apresentado. Não se esqueça que isso aqui é uma revisão. Como eu passei uma redação detalhada, especificando passo a passo o que eu quero, como tem que ser, resolvi passar uma revisão também para que não tenha erros, até porque é a segunda aula de narrativa policial. Nós estamos já acabando a apostila, então eu estou fazendo algumas revisões, certo? Para poder fechar com chave de ouro perfeitamente a apostila. Entendido, galera? Quantas linhas, qual o máximo, qual o mínimo, vocês irão criar. Estou deixando livre, mas por favor, não me deixe somente com 15 linhas, né? Que tal fazer pelo menos 20 linhas de texto, certo? Margens alinhadas, sem repetição de palavras, certo? Utilize pronomes, utilize sinônimos para que o seu texto fique mais rico. Não estou pedindo para rebuscar utilizando palavras difíceis, mas para que o seu léxico, para que o seu vocabulário fique mais rico, já se faz necessário que façam essas alterações. Parágrafos alinhados, margens alinhadas, ok? Não pedir para criar um título, não precisa do título, mas pelo menos 20 linhas e um texto muito bem organizado. Até a próxima, fique em casa!